Oi, meus amores, vamos lá de novo fazer uma tentativa de entendimento do Diamond e do Megan. Eu vou falar bem devagar, tá bom? E como o vídeo vai ficar disponível, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu não vou tirar o vídeo do ar, vocês vão ter acesso por tempo ilimitado do vídeo, tá bom? Então, eu vou tentar explicar por uma outra perspectiva, porque talvez fique mais claro a importância de usar o Diamond, já que vocês estavam se questionando por que usar um programa que é mais complexo, sendo que eu posso usar um mais simples. Eu vou deixar, espero deixar mais claro agora por que usar o Diamond, tá bom? E vamos lá começar devagarzinho. Eu deixei bem organizado aqui as pastas e tudo mais, pra gente não fazer confusão, tá? Então, eu vou abrir meu terminal, começando com Ctrl, Alt, T, seguro os três, já abriu meu terminal. Vou puxar aqui para baixo. Eu estou no Home. Como é que eu sei que eu estou no Home? Porque tem um tio aqui, e esse tio significa Home. E é importante você saber as posições que você está, senão você não vai conseguir fazer as análises. Eu vou apertar um LS para ver o que tem aqui dentro. E aqui temos alguns diretórios. As pastas do meu interesse, eu já coloquei lá na área de trabalho. Então, nós vamos acessar a área de trabalho, apertando CD, espaço, área de trabalho, tá? Lembrando que o meu área de trabalho ali tem acento, então eu tenho que escrever tal qual está ali. Vou dar um Enter. Já estou na área de trabalho, olha aqui, tá até em azul. Já estou na área de trabalho. Vou apertar LS para ver o que tem aqui dentro. LS. Tá aqui as pastas que me interessam, os diretórios que me interessam, que é o diretório Amostra Ambiental e o diretório Diamond, tá? Eu vou ampliar aqui porque eu quero explicar com mais calma para vocês o que significa isso. Lembra que eu falei que o Diamond, ele compara a sua amostra, seja ela genômica, ou seja de um organismo, ou seja metagenômica, por exemplo, de vários organismos. Ele compara esse um ou vários organismos que você tem, que você sequenciou, contra um banco de dados que você cria. Então, você tem que ter a sua amostra e também tem que ter um banco de dados que você cria, que você baixa, que você faz o download, tá? Então, nesse caso, o que foi que aconteceu? Vamos imaginar aqui essa hipótese que eu criei para facilitar. Vamos imaginar, e agora é o exemplo justamente que cai na questão de por que usar o Diamond e não outros programas como o Mega, nesse caso. Por quê? Imagina que eu fui no nosso lago, da nossa aula de ontem, nosso lago Esmeralda, e eu coletei água, fiz extração, fiz biblioteca genômica, fiz um sequenciamento e fiz uma montagem, que vocês ainda não viram, é no mini curso de montagem, mas vocês vão entender. Só imaginem por enquanto que eu fiz uma montagem de todos os genomas presentes na água que eu coletei. Portanto, eu montei bactéria, eu montei fungo, eu montei vírus, eu montei DNA de euminto, de qualquer coisa. Eu montei tudo, então uma montagem metagenômica. Portanto, é totalmente inviável você tentar fazer um alinhamento dessa quantidade gigantesca de organismos dentro de um BLAST online ou dentro de um Mega X, porque vai ser uma porrada, literalmente, de amostras e você vai ter uma dificuldade visual muito grande. Imagina você ter que olhar, a gente estava olhando na aula de hoje, uma questão de 20 amostras, 3 amostras, é muito simples, mas imagina você ter que olhar ali 100 amostras, 500 amostras, tá? Então fica muito mais inviável de você tentar detectar as similaridades e quem parece mais com quem nesse quesito, porque é muita coisa. E o Diamond, ele vai te facilitar, junto com o Megan, a descobrir as espécies mais frequentes no lago, tá? Eu posso descobrir que o Staphylococcus aureus está mais frequente no lago, usando o Diamond e o Megan, coisa que nos alinhamentos comuns não me é permitido, tá?
tá? Então, se eu fizesse um alinhamento no Mega, eu não ia saber qual é a bactéria mais presente, por exemplo, no lago, tá? Não tem como eu saber isso. Mas no Diamond com o Megan, eu consigo fazer. Então, eu espero que com a prática agora, bem compassadamente, vocês consigam finalmente incorporar. Por que eu estou insistindo na história do Diamond? Além do que, ele é 20.000 vezes mais veloz do que o Blast. Então, você rapidinho, em coisa de segundos ou poucos minutos, você tem o resultado. E se você jogasse esse dado no Blast, você poderia passar dias tentando alinhar, tá? Então, é muito mais veloz. Então, vamos lá. Imagine, então, que na pasta amostra ambiental está o meu arquivo que eu montei. Então, aqui diz respeito às bactérias, vírus e fungos que eu coletei lá do Lago Esmeralda. Aqui na pasta Diamond é onde eu vou, né, colocar o meu banco de dados. Então, vamos separar isso para ficar mais claro. Então, na pasta amostra ambiental, eu vou colocar o que eu tenho, que eu montei no Spades, por exemplo, e no Diamond eu vou montar o meu banco de dados. Espero que até esteja tudo ok. Eu vou acessar a minha amostra ambiental para vocês verem que lá dentro já tem o meu documento de montagem, porque eu já fiz uma montagem prévia, que vocês vão aprender passo a passo como faz a montagem. Então, vamos entrar na amostra, CD, amostra, Enter. LS para visualizar. Tem vários arquivos, mas eu quero que vocês foquem apenas em um, nesse arquivo chamado contigs.fasta. Já estou adiantando que quando eu faço uma montagem, o arquivo que me interessa da montagem é esse contigs.fasta. Ou seja, aqui dentro desse arquivo tem as bactérias, os vírus, os fungos e etc. do Lago Esmeralda. E é este arquivo que eu vou alinhar contra o banco de dados que eu vou montar agora. Tá bom? Então, era só para mostrar para vocês. Então, eu vou sair agora desse diretório, cd, espaço, barra, enter. Olha, eu voltei aqui para a área de trabalho. Vou apertar ls para visualizar de novo. Ó, consigo ver de novo a minha amostra ambiental e o meu Diamond. Lá dentro de Diamond não tem nada, vou mostrar para vocês. cd, Diamond, ls para olhar. Não tem nada aqui dentro, tá? Porque eu ainda não coloquei nada. Eu volto o diretório cd, espaço, barra, enter. Eu vou apertar clear, só para limpar essa tela e ficar mais fácil da gente enxergar. Clear, ls de novo. Pronto, estou visualizando ali minhas pastas. Então, o que é o primeiro passo aqui agora? A gente pode tomar como primeiro passo baixar o nosso banco de dados. Então, a gente vai baixar de uma maneira um pouco diferente, tá? A gente vai aqui na internet e vocês podem digitar no Google. Vou até colocar a partir do Google aqui, ó. Você digita RefSeq NCBI. Digita assim, é RefSeq NCBI. É o primeiro site. Você vai, desce um pouco aqui a página e tem disponível em, e você vai para esse segundo site, tá? Que chama Release alguma coisa. Você vai para esse segundo link. Clica. E aqui nada mais é que todos os organismos que estão disponíveis no NCBI, mas num formato diferente. E a gente vai baixar daqui. Então, tem o que? Tem arqueia, tem bactéria, tem fungo, tem invertebrado, tem planta, tem vírus, tem tudo quanto é coisa. Vamos supor que, embora eu tenha pego bactéria, eu tenha pego fungo, eu tenha pego vírus, eu tenha pego tudo, vamos supor que eu não quero analisar tudo. Vamos supor que eu queira fazer um filtro. Então, eu baixo um banco de dados só do que me interessa. Vamos supor que, embora no Lago Esmeralda tenha bactéria, eu não quero estudar a bactéria nesse momento, então eu ignoro a bactéria. Vamos supor que eu queira estudar apenas vírus e fungos, por exemplo. Vírus e fungos, tá? Vírus e fungos, e a gente vai ignorar as bactérias. O que eu faço? Eu vou então aqui na aba do vírus primeiro. E observe que tem vários arquivos. A gente vai baixar
os arquivos FAA, tá? Protein FAA, porque lembra que o Diamond, ele só aceita proteínas ou nucleotídeos traduzidos. Então, a gente vai em protein.fa. Então, a gente vai baixar todos os arquivos com o nome protein.fa. Aqui tem 1, quem mais? 2, 3. Nós temos 3 arquivos de nome protein.fa. E eu vou baixar os 3. Clicou. Ele vai abrir o primeiro. Vou baixar o segundo. Cadê? protein.fa. Vou baixar o terceiro. Tá baixando. Tudo zipado. A gente vai descompactar e vai resolver isso aqui também. Ele tá baixando lá os 3 de vírus, tá? Os demais a gente não baixa. É só protein.fa. Protein.fa. Tá bom? Por questões de... que é isso que o Diamond aceita. Eu falei que eu quero estudar vírus e eu quero estudar também o quê? Eu quero estudar os fungos também. Lembra do lago? É só vírus e fungo. Eu não quero saber mais nada que exista lá. Não nesse momento. Então, eu volto. Vou aqui na aba dos fungos. E observa que tem arquivos, só que tem muito mais arquivos, tá bom? Tem muito mais arquivos. Bem chatinho de baixar. Mas eu não vou baixar todos agora por questões, né, de tempo. Eu vou baixar uns 2 aqui, mas já vai ser o suficiente para o entendimento de vocês. Mas entendam que na realidade, quando vocês estiverem fazendo uma análise valendo, o ideal é que vocês baixem todos, tá? Então eu vou baixar aqui esse protein.fa do fungo. Lembrando que só é protein.fa, tá? Vou baixar esse primeiro protein.fa. E vou baixar um outro protein.fa que está aqui embaixo. Se torna menos arquivos para baixar, porque só são os protein, né? Os outros a gente ignora, então dá uma facilitada. Então, eu baixei o quê? 5 arquivos. 2 de fungo e 3 de vírus, tá? Esse é o meu banco de dados. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar lá em downloads. Deixa eu só ver se terminou. Tá terminando aqui. A gente vai entrar em downloads. Deixa eu ver se vai demorar muito esse. Falta um pouquinho dele, mas eu vou... acho que eu vou cancelar. Vou cancelar esse daqui. Não tem problema não, tá? Então, agora eu tenho 4 arquivos. Eu tenho 2 de fungo e 2 de vírus. Lembrando que quando for uma análise valendo, o ideal é que você baixe todos. Então, a gente vai agora entrar aqui, de volta no terminal. ls. A gente vai voltar, cd, espaço, ponto, barra, enter. E vamos entrar em downloads, que é onde está tudo que eu baixei. cd, espaço, downloads. ls para visualizar. Tá aqui o que eu baixei, olha. Tá tudo em vermelho. Fungo, protein.fa, fungo, protein.fa, vírus, protein.fa, vírus, protein.fa. 4 arquivos. O que vai acontecer? Como eles 4 são de um mesmo banco de dados, a gente tem que juntar os 4 dentro de um arquivo único. Ou seja, nós vamos concatenar conforme eu mostrei na aula de antes, do dia anterior. Então, como que a gente faz? Antes de concatenar, é extremamente importante que vocês descompactem o arquivo. E como é que eu faço para descompactar? A gente vai, eu também ensinei ontem, que é gunzip. Por isso que foi importante eu ter falado daqueles comandinhos ontem. Gunzip, espaço, asterisco, ponto, gz. Porque vai descompactar todo mundo que termina aqui, ó, com gz. Tá bom? Então, aperta Enter. Ele demora um pouquinho. Pronto, já acabou. Vou apertar ls para visualizar. Já está descompactado, olha. protein.fa e assim por diante. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou concatenar. Eu vou juntar esses 4 arquivos em um arquivo único. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de cat... espaço,
asterisco ponto protein ponto FAA, porque assim eu vou concatenar todo mundo que termine com ponto protein ponto FA, independente do nome que venha antes, tá bom? Espaço, sinal de maior e o novo nome que eu quero. Eu vou chamar aqui em maiúsculo de meu banco de dados ponto FA, tá? Eu vou colocar aí a mesma extensão no meu banco de dados. Então, aperto Enter. Ele vai concatenar todo mundo. Vou apertar LS para ver se foi. Cadê? Tá aqui, meu banco de dados FA. Esse agora é o banco que a gente vai alinhar contra a nossa amostra de água lá do lago, que a gente fez a montagem metagenômica, tá? Então, eu posso simplesmente, eu posso mover esse arquivo, tá bom? Lá pro nosso diretório chamado Diamond. Então, eu vou mover, só por questões de facilidade. Então, eu posso mover esse meu banco de dados lá para a área de trabalho. Então, eu aperto ponto barra, e aí aperto área de trabalho e aperto Diamond. Pronto. Agora eu vou voltar para lá, vou dar um clear aqui, LS. E agora eu vou voltar para lá, área de trabalho, Diamond, LS. Pronto. Meu banco de dados agora está aqui no diretório Diamond, tá bom? Então, clear. Vou voltar para vocês verem. Aqui na área de trabalho, então, eu tenho a minha amostra ambiental, que contém os meus contigs, que é a minha amostra do lago que está montada, que contém vírus, fungo, bactéria e tudo mais. Aqui no Diamond tem o banco de dados concatenado, no qual eu uni, né, fungos e vírus, lá do banco de dados de referência do NCBI, uni no arquivo único, que vai servir como sendo o meu banco de dados. Porém, o meu banco de dados ainda não está no formato do Diamond. Lembra que o Diamond, ele exige um binário. A gente já vai arrumar isso. Só que o que importa é, por enquanto, você separar a sua amostra e o seu banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a instalação do programa e depois o uso, tá? Então, aqui na área de trabalho mesmo, pode ser, não tem problema, você vai voltar agora no manual ou no documento que eu vou lhe enviar, tá? Que também vou colocar esses links. E você vai copiar esse caminho. Copiar com o mouse e colar aqui, tá? wget, http e tudo mais. Aí você aperta Enter. Ele vai começar a baixar o Diamond. Bem rápido, já acabou. Já baixou o Diamond. Agora a gente vai descompactar. Só copiar também e colar. Copiou e colou. Por enquanto é só copia e cola. Enter. Pronto. Vamos apertar LS para ver se o Diamond tá ok aqui. LS. Enter. Aqui está o Diamond em vermelho, que foi o que a gente baixou e ele estava compactado. Depois que a gente usou aquele comando, ele descompactou e virou esse Diamond em verde. E o nosso Diamond azul, lembrando, é o nosso diretório que contém o banco de dados. Depois disso, a gente tem que colocar ele no path. E como é colocar no path? Colocar no path é colocar no caminho, colocar o Diamond em um caminho, tá bom? É legal, muitas vezes, você colocar o Diamond dentro de um outro diretório, de uma outra pasta. E aí sim, colocar a pasta no caminho. Eu, particularmente, gosto de fazer assim, tá bom? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode criar um novo diretório, chamado, a gente coloca o código mkdir, que é para criar um novo diretório. E a gente pode chamar o diretório nosso de programas. Por exemplo, mkdir programas biodata, vamos supor. Então, vou criar. Enter. LS para ver se criou.
temos aqui o nosso Programas Biodata. Eu vou apertar um Clear para limpar a tela, tá bom? Clear, Enter. LS para a gente visualizar outra vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse Diamond, que é o programa, dentro do diretório novo primeiro. Primeiro eu vou fazer isso. Como que eu faço isso? MV Diamond espaço Programas Biodata. Ou seja, eu vou mover o programa Diamond para dentro do diretório Programas Biodata. E vou apertar o quê? Enter. LS. Pronto, o Diamond verdinho já sumiu daqui, tá? Eu vou entrar em Programas Biodata só para confirmar se ele tá lá dentro. Então, CD Programas Biodata. Enter. LS para olhar. Ele está aqui dentro, tá? Então, agora você vai colocar o diretório Programas Biodata inteiro dentro do path. Para isso, eu recomendo você sair desse diretório. Então, cd espaço ponto barra, ok? Enter. Um clear só para melhorar aqui. LS. Indico você apertar PWD para você ver a posição que você tá, o caminho que você tá. Olha só. Então, aqui fala que o caminho que eu estou é Home, Biodata, área de trabalho. Com certeza o de vocês vai ser diferente. Então, preste muita atenção nesse momento, que é crucial. Se você indicar o caminho errado, o Diamond não vai rodar. Então, vamos colocar a variável no path. Então, você vai digitar export, espaço, path, igual, cifrão, path, dois pontos, barra, home, barra, biodata, barra, no meu caso aqui, área de trabalho, barra, e o nome aqui do nosso diretório, Programas Biodata no meu caso, Programas Biodata. Enter. Pronto, ele não mostra nenhuma mensagem, tá? Então, a gente supõe que deu certo. E nós só vamos ter certeza se deu certo na hora que a gente for colocar o Diamond para rodar. Agora, a gente vai começar o processo de fato. Eu vou dar um clear aqui. LS, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos preparar primeiro o banco de dados. O banco de dados tem que ser agora transformado em binário. Como é que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada aqui no manual. Deixa eu descer aqui. A gente começa aqui, olha. Diamond, make db, -inr, fa, -dnr. Então, a gente pode copiar esse comando e substituir. Substituir, tá bom? Vamos substituir. Diamond, a gente permanece. Make db também, porque é o código. --in também, porque é o parâmetro. A nossa substituição vem aqui. Esse nr.fa é nada mais, nada menos que o nosso banco de dados, que a gente criou e que está dentro de Diamond. E que, inclusive, também tem extensão .fa. Então, a gente vai apagar isso daqui e substituir. Apagou. Só que onde é que está o nosso documento? Por isso que eu falei que é importante falar os caminhos. O nosso documento de banco de dados está dentro do diretório Diamond. Então, eu tenho que primeiro digitar o diretório Diamond e aí sim informar lá o banco de dados. Deixa eu ver qual foi o nome que eu coloquei. Meu banco de dados, tá bom? Então, não basta você digitar meu banco de dados.fa, porque senão o programa não vai encontrar onde ele está. Você tem que falar que ele está dentro do diretório Diamond, tá? Então, Diamond cria um banco de dados a partir de o banco de dados, meu banco de dados, que se encontra dentro de um diretório chamado Diamond. E "-d" significa o quê? "-d" é o novo nome que você quer. Eu vou chamar de banco binário.
tá? Nesse caso agora, não precisa colocar extensão, porque o próprio Diamond vai colocar a extensão binária. Então, o que vai acontecer aqui? O meu banco de dados que eu baixei, que tem fungo e tem vírus, que é um FASTA comum, vai ser transformado pelo Diamond em um binário, tá? Só isso. Enter. Ele vai fazer rapidinho, já tá fazendo. Ele só prepara o banco, tá? Ele não vai mudar nenhuma outra informação. Ele não muda nada. É tudo igual. São os mesmos fungos, os mesmos vírus. Ainda não está acontecendo o alinhamento. Pronto, ele já encerrou. Não demorou, tá? Então, a gente tem o banco pronto. Então, vamos olhar aqui. Vou dar um clear para limpar a tela. LS. Olha quem apareceu aqui. Banco binário no formato do Diamond. Então, agora é isso aqui que a gente vai trabalhar. Ou seja, a gente vai alinhar este banco de dados contra a nossa amostra ambiental que está aqui nesse diretório, tá? Então, agora é a amostra ambiental contra o banco binário. Então, vamos ver agora qual que é o código que a gente vai usar para isso. Eu já tenho um código que já foi manipulado por mim, tá bom? E eu vou estar compartilhando com vocês, que nada mais é do que este código aqui. Vamos olhar o código. Tá no final, vai estar no final do material que eu compartilhar com vocês, tá bom? O código nada mais é do que esse aqui, Diamond, Blast e tudo mais. Só que aqui a gente vai fazer as nossas modificações, tá? Aqui é só uma base, não é igualzinho que vocês vão digitar. A gente vai fazer as nossas modificações. Eu vou reduzir aqui a tela pra gente olhar. E como é que a gente vai fazer? A gente vai falar Diamond, tá? Blast, só que agora é um Blast, a gente pode fazer um Blast P menos D. Quem é o menos D? É o nosso banco de dados binário. Então, banco binário, espaço, menos Q. Quem é menos Q? É a nossa query. A nossa query é a nossa amostra. E aonde ela está? Ela está dentro de amostra ambiental. Ela está lá dentro. E quem é ela? A nossa amostra nada mais é do que contigs.fasta. E aí, menos O, que é o output, eu posso chamar de resultados. E aí eu coloco menos F100, porque esse é um modelo DA de saída, ponto DA, que será lido pelo Megan, é o modelo lido pelo Megan. Espaço menos S all titles, que é justamente para o Megan também organizar em questões de taxonomia. E o menos K1 eu posso até ignorar, tá? Eu vou ampliar aqui. E quero mostrar para vocês. Lembrando o seguinte, eu vou até voltar aqui. Então, o que a gente tem agora? A gente tem Diamond, que é o nome do programa. Estou pedindo para ele fazer um blast de proteínas. Menos D é o banco de dados. O nosso banco de dados ele é binário, é o nosso banco de dados binário, com extensão do Diamond. Menos Q é a nossa amostra, é o nosso contig, né? Lembrando que é o contigs.fasta, que se encontra lá dentro de amostra ambiental. Menos O é o nome que eu quero que saia, né? Então, vou chamar de resultados, um arquivo chamado resultados. Menos F100 é o modo como o Megan lê, porque a gente vai ver esses resultados no Megan e não no Diamond. Menos S all titles é uma questão de organização taxonômica. O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou alinhando a minha amostra ambiental contra o meu banco. E no meu banco tem fungo e vírus. O que significa dizer? Que se eu fiz um sequenciamento metagenômico aqui na minha amostra ambiental, significa que os vírus e fungos presentes na minha amostra e que estejam depositados, desde que estejam depositados no NCBI, eles vão aparecer no alinhamento. Então, se eu tiver ali um vírus, vamos supor, vou falar o vírus do momento, né? Vamos supor que é um vírus respiratório, mas só para questão de hipótese, vamos supor que eu encontre um coronavírus lá
na minha amostra do lago. Quando eu alinhar contra o meu banco, ele vai aparecer lá no Megan. E a gente também vai conseguir ver se ele estava muito ou pouco presente, tá? Então, eu vou dar Enter. Olha, ele já tá fazendo. Olha só o que aconteceu. Observa que ele alinhou 0, né? 0 de alinhamento. Por quê? Porque eu tinha falado para ele fazer um Blast P. E a entrada que eu dei, na verdade, era ali de nucleotídeos, tá bom? Nucleotídeos traduzidos. Então, na verdade, eu não devo usar um Blast P neste caso, e sim um Blast X. Então, eu vou só modificar para vocês verem. Então, ó, vou só apertar a seta para cima que ele mostra o comando anterior. E vou trocar o Blast P pelo Blast X para vocês verem como que agora ele vai alinhar. Blast X. Diamond Blast X. Tá refazendo. Pronto, agora ele alinhou, ó, 31 aqui ele fala. E agora, o que nós temos? Vou apertar Clear. LS. Nós temos aqui o nosso resultados em formato DAA. Se eu tentar olhar aqui, ó, resultados, more, resultados.da. Se eu tentar visualizar aqui, ó, é um binário, eu não consigo ver nada, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou precisar levar este arquivo para dentro do Megan. O Megan é que vai me mostrar os resultados, tá? É o Megan que me mostra os resultados. Então, agora juntos a gente vai instalar o Megan aqui no Linux. No Windows é mais fácil. Embora alguns colegas tiveram problema, mas no Windows é mais fácil. Não tem questão de licença, não tem nada disso. Provavelmente, se apareceu isso pra você, é porque você deve ter baixado alguma coisa errada, deve ter baixado outro Megan, outra coisa. Mas o Megan mesmo, que é o que tem o tipo um elefantezinho, ele não tem licença, ele não cobra nem nada. Então, a gente vai baixar aqui no Linux, tá? Para baixar no Linux, a gente vai na internet aqui, Megan 6, alguma coisa assim, Genome, o download. Olha, já aparece aqui, ó, o primeiro. E eu vou instalar a versão para Linux. Olha, eu posso ir aqui em download, tá vendo? Metagenoma, ele é um analisador de metagenoma, tá? Então, ele é perfeito para quem tá buscando ali metagenomas, coisa que pro alinhamento simples a gente tem dificuldade. É por isso que o Diamond, ele tem sua relevância, tá bom? Então, estudo de microbiomas é excelente para fazer junto de Diamond e Megan. Então, vou fazer o download. Tem um monte de coisa aqui e é isso que vocês têm que tomar cuidado. Talvez alguns colegas, olha só, quem tá com problema de licença deve ter baixado isso aqui, tá? Ultimate Edition, que justamente fala que precisa de uma licença. Não é isto aqui de baixo, não é nada disso aqui de baixo, tá bom? O que vocês têm que baixar aqui em cima, Megan Comunidade, instalação das comunidades, de comunidade. Tem para Mac, tem para Linux, tem para Windows. Eu vou baixar o do Linux. Tá bom? Salvar arquivo. Pronto, eu já estou com o meu Megan aqui. Foi baixado, então eu vou apertar aqui em Downloads LS para visualizar. Está aqui o meu Megan, só que ele está nesse formato, né? Então eu preciso colocá-lo para ser um executável. Para isso eu só digito duas coisas muito simples. A primeira é chmod espaço mais x espaço Megan, tá bom? Chmod espaço mais x espaço o nome do Megan do jeitinho que tá. Aperto Enter. Quando eu apertar LS, olha como ele mudou de cor. Ele virou um arquivo executável, por isso que ele tá verdinho aqui agora. Para executá-lo de fato, a gente só precisa de mais um comando, muito simples, que é sh espaço ponto barra e o nome do Megan.
sh espaço ponto barra e o nome do Megan. Apertamos Enter e ele vai executar, tá bom? Pronto, eu já estou com o meu Megan aberto, tá bom? E agora a gente vai colocar o nosso arquivo de saída do Diamond. Ou seja, nós vamos ver agora quais espécies de fungos e vírus foram encontrados dentro do nosso alinhamento, dentro do nosso arquivo que a gente coletou lá no lago, tá bom? Então, File, nós vamos em Meganize, DAA File, que é justamente para meganizar, que ele chama, né? Como se fosse um verbo, meganizar o nosso arquivo DAA, que é o nosso arquivo de saída. A gente aperta aqui. O Megan talvez pode travar um pouco no seu computador, porque ele é um pouquinho pesado. A gente vai nessa pastinha e vamos procurar aonde que está o nosso arquivo. O meu eu coloquei na área de trabalho, então eu vou lá para a área de trabalho, você vê onde é que você salvou o seu. Olha, o meu vai estar aqui, ó, resultados.daa. Não tem dificuldade, pessoal. A dificuldade que vocês tiveram em instalar, em baixar, foi por questões de que provavelmente vocês apertaram no link errado, mas o Megan, ele é extremamente fácil de manusear. Para baixar, para instalar é fácil e também para usar. Não costumo ver relatos do pessoal reclamando de dificuldades, então provavelmente, olhe com calma, por favor. Eu acredito que você deve ter clicado no link errado. Lembra lá, você tem que baixar um dos links lá da comunidade, né, da versão da comunidade, e não da Ultimate. Então, vamos para Open. E a gente puxa aqui, ó, aqui embaixo tem Apply, de aplicar. Então, a gente vai aplicar. E a gente aguarda um pouco, preferencialmente. A gente evita mexer no mouse, evita abrir outra coisa, outro site, porque, como eu falei, ele pode travar um pouquinho. Dependendo do seu tamanho da sua amostra, do tamanho do seu banco de dados, pode demorar um pouco mais. Mas a gente não montou um banco muito extenso, então ele não deve demorar muito, tá acabando já. E vocês vão ver como ele organiza tudo muito diferente do que vocês viram na aula, né, dos outros alinhadores. Ele te mostra um alinhamento extremamente diferente do Mega, muito diferente do Blast, diferente do Cluster, diferente do Maft, de todos eles. Aqui a gente tem o que a gente chama de binding, né? Eu estou filtrando os contigs que foram montados. Então, eu estou filtrando os contigs de fungo e filtrando os contigs de vírus e ignorando os demais contigs. Por quê? Porque eu estou interessada em estudar só esses dois tipos de organismos. E essa filtragem é feita baseada no alinhamento que foi feito no Diamond. Por isso, eu acredito que eu possa agora estar respondendo, né, melhor para vocês, tenha me feito entender por que o Diamond com o Megan é interessante, especificamente para metagenômica. A gente aperta Yes para abrir o arquivo. Espera, olha só o que a gente tem agora. Tá vendo? Ele mostra um tipo assim de árvore filogenética. Claro que isso não é uma filogenia de fato, tá? Isso é uma maneira de organizar por gêneros, por espécie, só para a gente ter uma noção. Mas aqui, o que a gente pode ver? Aqui em cima, de cária, nós temos os fungos, aqui é grupo de fungos. Nós temos fungos do tipo Cordyceps, nós temos fungos do tipo Agaricomycetes. Nós também temos o quê? Os vírus aqui. Lembra? A gente fez um banco de dados de fungo e vírus. Então, é claro que só vai aparecer fungo e vírus. Nós temos várias coisas aqui, né? A gente tem alguns vírus, gama retrovírus, beta retrovírus, e a gente tem o tal do coronavírus aqui em cima, olha, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Então, a gente tem o coronavírus. Essas bolas representam o quão presente está cada vírus ou cada fungo na amostra, tá bom? A quantidade de contigs que foi montado, ou seja,
foi montada uma quantidade muito alta de contigues correspondentes ao coronavírus, tá? É claro que eu vou explicar depois no mini curso de montagem para vocês. A gente tem que fazer um certo cálculo para poder tirar um certo viés que existe aqui, tá bom? Mas entenda a princípio que o tamanho da bola está relacionado à quantidade de contigues que foi montado daquela espécie. Tá bom, pessoal? Eu espero ter conseguido me fazer entendida agora de maneira mais clara, né? Que a gente mais com paciência, tudo mais. Eu estava muito preocupada com a questão do horário. Quero deixar claro para vocês uma coisa que talvez não tenha ficado tão claro. Talvez alguns de vocês podem ter pensado que o tempo que a gente gastou instalando programas foi uma perda de tempo e a gente poderia ter gastado fazendo análise. Eu gostaria só de reforçar que quando eu desenho um mini curso, faz parte da prática a instalação, tá bom? Faz parte da prática baixar juntos, todos nós juntos. Faz parte instalar juntos, para evitar problemas. Porque se a gente já teve problema junto instalando, imagina se vocês fizessem sozinhos. Então, eu preferi escolher assim, tudo bem? E esse mini curso, ele já está sendo, acho que a 5ª vez ministrado, e a gente sempre consegue manter o horário de 3 horas, mesmo com problemas nas instalações, tá? Então, eu espero realmente que eu tenha me feito entendida agora, que vocês entendam a necessidade do Diamond, como ele é veloz, como ele pode buscar muita coisa, e junto com o Megan ele é potente porque ele me mostra a abundância de espécie e a variedade das espécies, de uma maneira totalmente diferente. Nós não estamos vendo aqui adeninas, timinas, citosinas e guaninas. Nós estamos vendo o que está presente aqui. E olha que interessante agora, eu posso selecionar um desses, uma bola dessas, e extrair os contigues só daquela espécie que eu estou interessado para fazer outras análises. Então, se nada mais aqui me interessa, se eu estou interessada só no corona, eu posso vir aqui extrair os contigues, as leituras, só de coronavírus e encaminhar para outros estudos. Ou seja, a separação é muito mais simples do que se eu tivesse 500 amostras alinhadas lá no Mega X. Imagina para eu tentar encontrar isso. Então, isso aqui torna muito mais fácil, tá bom, pessoal? Desculpa qualquer transtorno mais uma vez. Qualquer dúvida pode me procurar, não tem problema, a gente resolve. Quero que todo mundo tenha entendido, tudo bem? Então, acho que é isso. Obrigada mais uma vez.